A gente está conhecendo bastante sobre os nossos símbolos nacionais, sobre bandeira, sobre hino nacional, e a gente vai conhecer e entender um pouco mais sobre o que comemoramos hoje, agora conversando com a historiadora Mayara Paiva, que está aqui do meu lado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Programa meio diferente, hoje não estamos no nosso estúdio, estamos num lugar muito especial, conhecido pelo menos pelos goianos, pelos goianienses, né? E agora pelos brasileiros, Brasil todo, conhecendo um pouco mais sobre a Praça Cívica aqui de Goiânia. Mas, Mayara, eu queria que você começasse explicando para a gente por que a gente celebra o Dia da Independência hoje, dia 7 de setembro. O que aconteceu nessa data para que a gente tenha esse marco? Bom, é importante pensar, Will, que o 7 de setembro é uma construção histórica, né? É um marco de uma construção histórica. O Grito do Ipiranga, a princípio, ele não teve tanta importância para os contemporâneos, né? Dom Pedro gritou ali a independência ou morte para cerca de 38 pessoas que estavam na comitiva dele, e aquilo, de certa forma, passou despercebido para a população de maneira geral. A celebração, a princípio, foi feita em 12 de outubro, com a aclamação do imperador, né, que era o dia do aniversário dele, então teve a aclamação do imperador, e só a partir do ano seguinte, quando Dom Pedro diz que foi um período importante, foi um grito importante que ele deu às margens do Ipiranga, aí se passa a celebrar o 7 de setembro, dá mais importância para o 7 de setembro. E essa perspectiva também do 7 de setembro como marco histórico atingiu uma maior proporção a partir da própria República, em 1922, com o centenário da independência. Eles fazem toda uma celebração do centenário, e essa ideia de trazer São Paulo para o centro da história do Brasil, né, como o estado mais importante da história do Brasil, então eles associam a independência a São Paulo, ao Ipiranga, e aí o 7 de setembro vai tomando essa proporção cada vez maior. E não foi à toa, né? São Paulo queria mesmo ter esse protagonismo. Isso. E aí talvez esse grito que a gente romantize tanto hoje em dia, né, o grito da independência, como se tivesse sido algo muito pomposo, né, muito relevante, na verdade, na época não foi tanto assim. Não foi tanto assim. A data mais importante foi a aclamação, e quando o Dom Pedro grita ali a independência no Ipiranga, o processo já estava dado. Porque se a gente pensar o processo de independência do Brasil, foi um longo processo iniciado com a transferência da corte em 1808, com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal em 1815, né? E aí ali eles dizem, olha, o Brasil deixou de ser um filho de Portugal e passou a ser um irmão de Portugal, a partir de 1815. E aí se inicia todo um processo também em 1821, com a recusa do Dom Pedro, associada ali ao José Bonifácio, para não retornar a Portugal. Então a emancipação já estava posta. Quando ele grita ali às margens do Ipiranga, isso já estava dado, né? Tanto que o hino da independência foi escrito em agosto e o grito do Ipiranga foi em setembro. Então, se não tivesse gritado, a emancipação teria acontecido da mesma forma. Mas é isso, a gente vai conhecendo e entendendo um pouco mais o porquê das coisas, né? Quero entender também um pouco mais sobre a relevância da gente celebrar a data do 7 de setembro. Explica um pouco mais para a gente sobre esse contexto. Havia muitas pressões ali, das elites principalmente, que uma parte queria que Dom Pedro voltasse para Portugal, outra parte queria que Dom Pedro ficasse aqui. Fala um pouco sobre isso para a gente. Bom, a princípio, com o retorno da família real, em 1821, a corte portuguesa pressiona para que Dom Pedro também volte, e a princípio ele tem uma tendência a voltar. Ele diz que, olha, não tem mais nada a fazer no Brasil, então ele quer voltar de fato. E é o José Bonifácio que o pressiona, dizendo que se ele voltar, eles perderiam o Brasil. E aí pressiona, junto com a dona Leopoldina, né, a esposa do Dom Pedro, para que ele fique no Brasil. Então é todo um processo que vai se construindo, e a gente precisa pensar também e desconstruir aquela ideia de que foi um processo de cima para baixo, de um acordo entre elites, né? Por muito tempo se difundiu no Brasil essa ideia de que a independência é um acordo entre elites, né? E que não mudou nada. A independência foi um acordo entre elites,
Porém, foi muito mais do que isso, né? Teve uma participação popular muito intensa, tanto que o dia do fico, quando ele declara se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, recomendo tranquilidade e união, quando ele dá esse grito ali no Rio de Janeiro, né, ele conclama o povo a se unir, ele está com 8.000 assinaturas, né, de populares, e isso para o Rio de Janeiro da época é muita coisa. Então há uma pressão popular para que o Dom Pedro fique no Brasil, há uma pressão popular pela emancipação, né, o povo, de certa forma, os populares se mobilizam para que ele fique. É muito importante a gente ressaltar o papel dos negros que pensavam a sua liberdade, pensar o papel dos indígenas, das mulheres, né? Então há toda essa participação popular, não foi um evento só envolvendo as elites, né? Só de cima para baixo, mas um evento envolvendo toda uma população que panfletava nas ruas em prol da emancipação brasileira. Hoje a gente vê durante todo o dia desfiles, grandes apresentações que já são tradição nesse dia 7 de setembro, né? Quando surgiu isso e por que é importante? Bom, o desfile cívico, na verdade, é uma prática militar, né? É uma tradição militar. E surgiu, tomou força principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Aquela ideia da defesa da pátria, da nacionalidade, né? Da tropa que defende a sua pátria. Então, a princípio, era uma parada militar. A partir do centenário da independência, da celebração da independência, ele vai tomando uma proporção ainda maior, né, para trazer essa ideia da nacionalidade, da união nacional, da identidade nacional. E é muito importante, por exemplo, a gente pensar que o Brasil, antes do processo de independência, não existia Brasil como a gente pensa hoje, era uma coxa de retalhos, né? Era uma coleção ali de províncias, né? Que cada uma tinha seus próprios interesses. Não existia, por exemplo, a ideia de brasileiro. Brasileiro era o quê até então? Era aquele que trabalhava com a exploração do pau-brasil, era uma profissão. Dom Pedro fica indignado quando ele é chamado numa carta dos portugueses de rapazinho brasileiro, né? Para ele era uma ofensa ser chamado de rapazinho brasileiro. Então não tinha essa ideia de nação. Então o desfile cívico, tomando força a partir do centenário de 1922, ele traz essa ideia de brasilidade, de brasileiro, de união nacional, de identidade nacional. Porém, ele, na década de 30, com a criação do Ministério da Educação, já no governo do Vargas, é que a escola entra para esse processo também, né? Aí eles querem trazer as escolas para trazer a ideia do patriotismo, do ufanismo, do nacionalismo. E na celebração dos 150 anos da independência, lá em 1972, esses desfiles atingem uma proporção ainda maior. Né? Por quê? Porque a ditadura militar tentava mostrar a história dos grandes heróis brasileiros, né? E essa trajetória dos grandes heróis é como se desaguasse no milagre econômico da década de 1970. É tudo fruto de uma narrativa ali que foi feita. Uma narrativa, né, que vai se constituindo. Então, ora o desfile tem mais importância, ora tem menos importância, ele vai sendo utilizado ali para construir essa narrativa simbólica sobre o Brasil, sobre a fundação do Brasil, sobre a nossa identidade nacional e principalmente sobre a unidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa o bicentenário, o ano passado, né, fez 200 anos da independência, é muito importante a gente refletir sobre como o governo tratou esse momento, né? Qual foi o grande evento do bicentenário? O empréstimo do coração do Dom Pedro, né? E aí a gente pode questionar isso, né? Um evento até um pouco mórbido, né? Trazer o coração e desfilar com o coração do Dom Pedro, mas também trazendo essa ideia do herói, né? Do herói nacional. Então era essa imagem que o governo pretendia passar, a imagem de um herói nacional, viril, tanto que o próprio discurso do então presidente descambou para esse lado da virilidade, né? Mas a gente precisa questionar porque a independência foi muito mais do que isso. Ela não pode ser contada a partir de um herói nacional,
mas a partir de uma mobilização, né, de populares, de uma mobilização de diversos setores da sociedade. Então, quando os desfiles tradicionalmente traziam essa imagem militar e essa história tradicional dos heróis, é preciso que a gente questione também para trazer todos esses personagens, essa pluralidade que houve no processo. E é interessante ouvir você falar, professora, porque a gente percebe que a história ela é cíclica, né? Então ela vai acontecendo outras vezes, como aconteceu recentemente, né? O dono do poder, naquele momento, né? O detentor do poder, melhor dizendo, tomou para si esse mesmo discurso, né? De herói e tudo mais, e fez a mesma coisa no dia 7 de setembro, deixando de lado que a população, a força popular, tem uma voz muito forte em todo esse processo, né? Exatamente. E aí pensar a independência do Brasil é pensar justamente isso, os projetos de Brasil que nós temos, que Brasil nós queremos, né? A independência é tida como marco fundador da nossa identidade, e é preciso pensar essa identidade a partir das pluralidades, né? Quem é o povo brasileiro, né? O que nós temos em comum? Nós temos uma história em comum, mas quem faz parte dessa história? Quais eram os diversos projetos que os brasileiros, né, tinham nesse período, né? E hoje, pensar esse processo é pensar também, a partir desse presente que nós estamos, qual projeto de futuro nós temos para o Brasil. Então, hoje, dia 7 de setembro de 2023, qual a importância desses símbolos? E eu incluo nisso o desfile que a gente acompanha. A importância desses símbolos, dessa construção simbólica, é justamente rememorar a identidade nacional. Nós tivemos recentemente, né, um país muito dividido, muito fragmentado, e aí, como eu dizia, lá em 1822 o Brasil era fragmentado também, não era Brasil ainda, era uma série de unidades, cada uma com seus próprios interesses. Os desfiles cívicos, eles tomam mais força, geralmente em momentos de crise mesmo, de identidade do povo brasileiro, né? É tentar rememorar quem somos. Mas aí, volto a dizer, né? É tentar rememorar quem somos sem excluir grupos de extrema importância. Nós não somos uma história de heróis, né? Os heróis da pátria, né? Não é a questão do coração do Dom Pedro, né, que precisa desfilar, mas é dizer quem somos como povo, né? Então é pensar as pluralidades, né? É pensar que os indígenas fizeram parte desse processo, é pensar que os negros fizeram parte porque muitos acreditavam que teriam a liberdade depois da independência, o que não aconteceu. Pelo contrário, né, a escravidão foi ampliada depois da independência. É pensar as mulheres, a participação da Dona Leopoldina, da Marquesa de Santos, da Freira Joana Angélica, da Maria Quitéria, enfim, pensar essa participação feminina também no dia a dia, nas panfletagens, muitos panfletos defendendo a independência tinham autoria de mulheres. Então, a grande importância dessa data é a gente pensar mesmo quem somos nós como povo e pensar a nossa identidade, né? Essa consolidação dessa identidade. E trazer de volta a questão da união, que acho que é o que está faltando muito, né? Acho que a gente tem que lembrar que somos brasileiros, todos somos brasileiros. Quem está lá no Amapá é tão brasileiro quanto quem está lá no Rio Grande do Sul. Então a gente tem que aproveitar esse dia para pensar nisso, na união. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e com quem acompanha o nosso programa nesse feriadão, família toda reunida e aprendendo um pouco mais sobre a nossa história e também sobre esse marco tão especial. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Até mais.